Na reportagem desta segunda-feira, Bruno Cortes nos conta como começou toda a mística que hoje mexe com milhões de corações Brasil e mundo afora. Tudo sob o ponto de vista de um tricolor herdeiro direto do primeiro duelo e de um rubro-negro que nasceu menos de um ano depois do Fla-Flu. Pensava na Guilmar pra ser o meu meio armador. Nosso amor era no Maracanã e dia de Fla-Flu. Como era o mundo há 100 anos? O que acontecia no Brasil em 1912? Algumas respostas são fáceis. O imponente Titanic saía de Southampton, na Inglaterra, e nunca chegaria ao destino final em Nova York, Estados Unidos. O Prêmio Nobel da Paz, Woodrow Wilson, se tornava presidente americano. A República da China era fundada. A obra de Cristóvão Leite de Castro ligava a Praia Vermelha à Praia da Urca, no Rio, pela primeira vez. O bondinho do Pão de Açúcar era inaugurado. Tinha início o Fla-Flu. Ou não? Fla-Flu não tem começo. Fla-Flu não tem fim. O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. E então as multidões despertaram. Oficialmente, o clássico começou sim em 1912, dia 7 de julho, aqui no Estádio das Laranjeiras, o primeiro Fla-Flu. Eu acho que ninguém naquela época tinha ideia de virar o ano histórico. O futebol era outro, né? A gente não tinha o que tem hoje, né? De rivalidade. José Luiz Belo, gestor de esportes, tricolor, graças ao avô, José Belo, que estava em campo nesse primeiro Fla-Flu. Ele jogou futebol por uma necessidade do Fluminense, então ele jogou mais pelo clube do que por ele, entendeu? O esporte dele era tênis, entendeu? Era tênis, ele sempre jogou tênis. O tenista José Belo virou zagueiro. É que o Fluminense, então campeão carioca, perdeu 9 titulares. Essa rivalidade começa exatamente aí. Lembrando que a gente está falando de uma época em que o futebol era amador, né? Que os jogadores tinham efetivamente o chamado amor à camisa, ou seja, eles defendiam, né, a sua pátria, né? É diferente do futebol de hoje, em que os jogadores são extremamente profissionais. A base tricolor fundava o futebol do Flamengo. Foi uma briga motivada por disputa de posições. Fulano é amigo de Cicrano, vai escalar Cicrano para jogar, fulano vai ficar de fora. Uma briga que existe em qualquer pelada, hoje em dia. O cara vai me deixar de fora, eu não vou jogar, então eu vou embora, sabe? É a mesma coisa. E, quer dizer, isso existe desde que o futebol começou. E o Fluminense ficou sem time para jogar naquela época, né? E aí, muito diferente de hoje, isso não daria para acontecer hoje, o que o Fluminense fez? Juntou dentro os atletas que ele tinha, né? Aqueles atletas que jogavam futebol, e montou uma equipe para jogar o campeonato de 1912. E no Fla-Flu, primeiro Fla-Flu, o Fluminense ganhou, né? De 3-2, mesmo sendo um time juntado ali na hora, né? Dá para entender o motivo de José Luiz Belo, o neto, ter entrado no casamento com esse fundo musical? Não teria outra música para entrar. E eu propus pra minha esposa, falei, vem cá, você vai achar muito ruim se eu entrar com ele no Fluminense? Aí quando eu mostrei pela versão, ela falou, pô, de jeito nenhum. O avô deve ter se sentido bem representado. Como não conheceu o neto, não pôde matar algumas curiosidades. Assim que acabou o jogo, e aí? O que aconteceu? Para onde vocês foram? Como é que foi o dia seguinte disso? Respostas que só quem viveu aquele dia poderia dar. 100 anos de Fla-Flu, 99 de Fernandinho. Eu vou empatar. Estou feliz, eu estou vivo bem, graças a Deus. Todo mundo, meus amigos, dizem que eu não tenho essa idade. Em 1933, se tornou o primeiro goleiro profissional do Flamengo. Então, dessa posição tá boa. 2 anos antes, a estreia. Como esquecer? Por felicidade minha, eu estreiei no primeiro time do Flamengo, no Fla-Flu. Era isso em 1931, em que o Flávio Costa me disse que eu ia jogar no primeiro time naquele dia. E eu estreiei. Ganhei de 1-0. Segundo ele, nenhuma derrota em Fla-Flus. Vou contar uma historinha pequena. Em 19, meu irmão me levou para assistir um Fla-Flu. Eu tinha 7 anos. Não me esqueci disso. O Flamengo perdeu de 4-0 para o Fluminense. 13 anos depois, eu gosto muito do 13 porque eu sou de 13. 13 anos depois eu ganhei do Fluminense de 4-0 na Rua Paissandu. Maravilhosamente xingada. Fla-Flu, presente na vida de Fernandinho, José Luiz Belo e tantos outros desde sempre. Se não tivesse lugar do meu avô, eu ia fazer com o maior prazer. Imagina,
Joga lá no time do Fluminense? Pô, jogo, cara. O que você quer? Vou pra onde, né? Joga, não tem problema nenhum. Porque eu sou do Flamengo desde 25. Eu vou muito ao Flamengo aqui pertinho. Só tenho amigos, eu sou benemérito. Então, eu vivo o Flamengo, sim. Eles lá, eu aqui, né? Assim, tenho amigos flamenguistas, entendeu? Mas não torço pelo Flamengo, sim. É bonita essa camisa, né? É de extreme. Fla-Flu. 6 letras. 100 anos. Ou seriam mais? Demais. Na segunda reportagem da série, nesta terça-feira, Felipe Aui vai mostrar o lado simbólico do Fla-Flu, que mexe com as torcidas e ganha campos como a literatura e a música.